qualquer outro lugar. E quero começar a conversar hoje sobre algumas verdades que são irrefutáveis. Água é molhada. Certo? Não. A água molha. O sol é quente. O ar, ele mantém a nossa vida. E Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas. Ah, Toninho, mas e se alguma coisa acontece que não é plano de Deus? Continua sendo Ele, o Senhor, sobre todas as coisas. Um dia, Sadraque, Mesaque e Abednego foram convocados a ser jogados numa fornalha quente. E eles disseram uma coisa: olha, se aprouver ao Senhor nos livrar dessa fornalha, nós adoraremos ao Senhor porque Ele é Deus. Mas se aprouver dele não nos livrar dessa fornalha quente, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo Senhor, e Ele continua sendo amor sobre nós. O que aconteceu com aqueles 3 homens, para quem não conhece a história, eles foram jogados num forno gigante. As pessoas que foram para jogar eles no forno gigante morreram queimadas. E eles lá, depois de um bom tempo, saíram sem queimar sequer os cílios, sem queimar sequer os cabelos. Mas não é porque eles saíram sem se queimar que o Senhor era Deus. Se eles tivessem saído tostados e sido consumidos pelas chamas, Ele continuaria sendo Deus. Nessa linha de verdades irrefutáveis, eu quero dizer uma coisa. Deus te ama e tem um propósito para a sua vida. Deus te ama e tem um propósito para a sua vida. Alguém duvida disso aqui? Se você duvida, levanta a mão. Que bom que ninguém duvida. Uma outra verdade irrefutável: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. E para quem tem alguma dúvida sobre Jesus é Senhor, é Deus, Jesus é homem, Jesus é filho de Deus, dá uma olhada no Instagram. No Dia das Mães, pastor Rafael trouxe uma palavra brilhante que vem trazer clareza sobre esse assunto. Né, Rafael? Sobre Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem. E essa conta não fecha na nossa mente humana, na nossa mente matemática, mas essa conta fecha na verdade irrefutável de Deus. Deus te ama. O Evangelho de João, ele começa de uma forma muito bonita. Ele diz assim: no princípio era o verbo, era uma palavra. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. A palavra era Deus e ela estava com Deus. Mas Ele se fez carne e habitou entre nós. E aí vem a parte humana de Jesus. E Ele continua dizendo que Ele veio para aqueles que eram seus, mas os que eram seus não o receberam. E por isso, Ele abriu para toda a humanidade. E Ele diz: mas a todos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. E isso aqui é uma introdução para a gente estar na mesma página. Estamos falando de que Jesus, aquele que é 100% homem, 100% Deus, e é amor em sua essência, veio e nos deu o poder e nos deu a porta de entrada para sermos feitos filhos de Deus. E quando a gente fala de porta de entrada, a gente fala de um acesso. E esse acesso, ele precisa depois ser aprofundado. Uma vez que você entrou por aquela porta, você teve que procurar um lugar confortável para se sentar, um lugar onde você ouça bem, onde você participe da nossa reunião de hoje de manhã, de celebração ao Senhor. E depois do acesso, Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, pode abrir sua Bíblia, Gálatas 2, versículo 20. Depois de ter acessado a condição de filho de Deus, Paulo faz uma declaração à igreja na Galácia, e que vem para nós no século 21 aqui, para ser igreja em Brasília, século 21.
essa declaração que é muito forte. Vou esperar um pouquinho para você achar. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Todos encontraram? Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se deu por mim. Paulo faz uma declaração, no mínimo polêmica. Eu já não vivo mais. Cristo vive em mim. Mas ele continua dizendo que ele ainda tem um corpo mortal, corruptível, que ele tem uma carne, mas que esse tempo, que é muito curto, próximo da eternidade que nosso espírito vive, esse tempo ele vive graças à fé que ele tem no amor de Jesus. E eu quero me deter aqui à primeira parte do versículo. Ele diz, olha, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você declara que você não mais vive, você se declara o quê? Morto. E Paulo se declara morto, porque quem traz a vida até ele é Jesus. E eu quero falar sobre os direitos de um morto. Quais são os direitos que um morto tem? O primeiro direito que o morto tem é um caixão. Segundo direito que o morto tem é a veste fúnebre. Né? Se você quiser olhar quais são os direitos do morto, seriam só esses. Hã? Não entendi. De não ter mais direito. Ó, já pegou a linha. Quando eu me digo morto, eu abro mão de tudo o que eu acho que mereço em vida, em prol de uma vida que é maior. Eu abro mão dos meus desejos. E se tem... C.S. Lewis, ele disse em um livro o seguinte, todos os dias eu me ajoelho ao lado da minha cama e digo, Senhor, entre a minha vontade e a sua, se elas forem diferentes, que a sua prevaleça. Jesus, quando estava na sua última oração, ele diz o seguinte, olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Isso é ser morto, é abrir mão dos seus desejos, é abrir mão das suas vontades. E quando você abre mão das suas vontades, quando você se declara morto, você está dizendo, Senhor, dirige a minha vida, quero andar contigo. E aí vem a segunda parte do versículo, que Paulo diz, esse viver que ainda tenho aqui num corpo corruptível, eu vivo porque eu tenho fé em Jesus. Vivo pela fé daquele que me amou. A gente abre mão, quando a gente se declara morto, das nossas verdades. Porque o morto não tem verdade, né, Rafa? Quando a gente abre mão das nossas verdades, o que a gente está dizendo? Nada do que eu creio vale nada. Nada do que eu considero correto vale nada. Nada do que eu tenha como inspiração vale nada, porque as minhas verdades já não valem nada. O que vale é a verdade daquele que me amou. E vamos sempre fazer essa ligação. Eu vivo pela fé naquele que me amou, que se entregou por mim. Então, quando eu abro mão da minha vida, eu abro mão também das minhas verdades, eu abro mão dos meus conceitos, eu abro mão daquilo que eu considero certo, do que eu considero errado, do que eu considero agradável, do que eu considero desagradável. Eu abro mão de todas as minhas prioridades. Todas as minhas prioridades. Na semana passada, o pastor Sérgio trouxe, falando sobre casamento, e ele falou, olha, enquanto a minha prioridade não for Deus, a minha esposa deixa de ser a minha prioridade, a minha segunda prioridade. Quando a minha prioridade está invertida, eu ando em caminhos tortuosos, eu ando erradamente, eu ando por caminhos totalmente desconexos daquele que o Senhor tem para mim.
Quando eu abro mão das minhas prioridades e elejo uma única prioridade, que é viver para o Senhor, viver pela fé daquele que me amou e se entregou por mim, todas as demais são elencadas por Ele, por aquele que é o Senhor, por aquele por quem eu vivo. Eu abro mão das minhas prioridades. E quando eu abro mão das minhas prioridades e elenco uma única, que é viver pela fé nesse Senhor, nada é mais importante do que viver nele e com Ele. Vocês estão comigo? Quando eu me declaro morto, eu abro mão da minha vontade. Ah, Toninho, mas se eu não tiver vontade, eu estou morto. E é isso. Eu abro mão das minhas vontades e busco uma vontade única, que tem a ver com a minha prioridade, que tem a ver com aquele que me amou, aquele que se entregou por mim. E aí eu quero fazer relação com o outro lado dessa moeda. Eu vivo por quem? Por Deus. Eu vivo por Jesus Cristo. Eu vivo por aquele que me amou e se entregou por mim, por amor. Eu quero que você feche seus olhos e pense numa cena, que eu vou ler agora, que está lá em Isaías 53. Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele viu a cena de Jesus na cruz. E ele precisava descrever isso para que a gente tivesse convicção, para que a gente tivesse entendimento do que tinha acontecido naquele lugar. E ele descreve da seguinte forma: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Pensa no Jesus crucificado. E começa a ouvir essa descrição. Olhámo-lo, mas nada havia que nos agradasse. Ele era desprezado e foi o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens se escondem o rosto, era desprezado e dele ninguém fez caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas chagas, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi trespassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, mas cada um pelo seu caminho, o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com que os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca foi injusto, e nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor preparará nas suas mãos. Esse é o quadro, esse é o cenário daquele que está do outro lado desse acordo, dessa aliança que nós temos com ele. João fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E aí, no Evangelho de João, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E ele enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, está no versículo 17. Quem morreu primeiro? Jesus. Quem
resgatou a nossa alma? Jesus. Quem tinha todo o direito de condenar e não condenou? Jesus. Então, existe aqui, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, quando nós adentramos o reino de Deus, um pacto silencioso, uma aliança entre Deus e o seu coração e o meu coração, onde ele já cumpriu a parte dele. A aliança é a seguinte: eu morro por você e você entrega a sua vida para mim. Só que ele já morreu. Você já aceitou essa aliança? Eu já aceitei. E se você aceitou, eu quero que você pense qual é a sua parte nessa aliança. Porque a sua parte nessa aliança é muito importante. Extremamente importante. Mas ela é muito simples. Extremamente simples. Porque eu conheço um Deus que se chama Jeová Essed. E esse Deus, ele realiza a aliança conosco. E ele nos dá condições para cumprir a nossa parte da aliança. E a nossa parte da aliança é simplesmente nos entregar a ele. É simplesmente declarar-se como Paulo. Porque já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E se eu estou carregando um corpo corruptível, um corpo que vai morrer, eu estou carregando esse corpo para glorificar o nome do Senhor. E a nossa palavra de hoje é sobre posicionamento. Mais uma vez. E parece que está repetitivo, mas a gente está aprofundando cada vez mais na necessidade de nos posicionar diante do Senhor. Cristo amou a igreja de tal forma que se entregou por ela. E quando a gente fala de Cristo, aí eu quero falar do lado divino. Filipenses 2, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que abriu mão de ser Deus e se tornou homem. E sendo homem foi obediente, se humilhou e foi obediente. E sendo obediente, chegou à morte e morte de cruz, para que ao seu nome seja exaltado. E todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Toda essa gama de acontecimentos que é relatado ali em Filipenses 2, é a parte divina da aliança que nos capacita para viver. Porque com um amor tão grande sobre nós, é impossível que a gente, percebendo essa dimensão, não se posicione diante dele. Lá no Evangelho de João diz que para que o mundo fosse salvo por ele, no versículo 17, João 3, versículo 17. O mundo fosse salvo por ele do quê? Nós temos dois caminhos, depois da nossa morte física. E são dois caminhos totalmente distintos, dois caminhos que não têm conexão alguma. E alguns vão dizer céu e inferno, outros vão dizer paraíso e Hades e inferno. Eu digo que existem duas realidades que começa aqui hoje, ou começaram quando nós fomos separados por Deus antes da fundação do mundo. Existe vida com Deus e existe vida sem Deus. Inferno é não estar com Deus. Inferno é não contar com um Deus que nos ama a ponto de se entregar, a ponto de se tornar homem. Inferno é estar ausente da presença do Senhor. E eu não quero esse inferno. Mas nós vivemos o nosso dia a dia muitas vezes como se estivéssemos no inferno. Nós vivemos o nosso dia muitas vezes como se nós fôssemos capazes de caminhar sem a direção dele. Nós vivemos o nosso dia a dia, muitas vezes, como se fôssemos capazes de viver uma vida plena sem a plenitude dele. Como se fôssemos capazes de viver uma vida completa sem a presença dele. O pecado original, e eu falei isso da última vez que estive ministrando aqui, o pecado original não foi
nada a não ser se separar de Deus. Quando Deus disse para Adão e Eva, se comeres daquela árvore, certamente morrereis. A sentença de morte foi executada quando eles comeram daquela árvore. A ausência de Deus é viver inferno, nessa vida ou na eternidade. Em Tiago 4, 8. Quem tem uma voz bem forte para ler para mim aí? Tiago 4, versículo 8. A gente cantou esses dias essa passagem aqui. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Posicionamento quer dizer estabelecer um lugar para estar. E Tiago diz, olha, se aproxima de Deus e Ele vai se aproximar de você. Lava suas mãos. Lava suas mãos. Tira de si toda e qualquer sujeira, todo e qualquer pecado. Aproxime-se de Deus. A palavra de Deus diz que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E o adorar em espírito nada mais é do que adorar de verdade. Não existe adorar de verdade sem entregar o nosso espírito a Ele. Entregue-se com o coração honesto. Seja tocado por Ele. Aproxime-se com o coração honesto e seja tocado. Aproxime-se de Deus e Ele se achegará a vós. O salmista, Davi, diz o seguinte: porque mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Aproxime-se de Deus. Entenda o que o Senhor tem para você. Porque o que a gente, às vezes, pensa, teoricamente, é que se aproximar de Deus é não pecar, é não comer comidas ilícitas, sacrificadas para ídolos, é não beber, é não adulterar, é não fazer pela nossa força. E aproximar-se de Deus não tem nada a ver com isso. Não é não fazer para desagradar ao Senhor, mas é ter ao Senhor como força motriz de tudo o que fazemos. E aí a consequência natural passa a ser a mesma, a gente não faz. Só que a força motriz vem dele. Na semana retrasada a gente estava conversando na célula, semana passada, né? A gente estava conversando na célula, e muitas vezes a gente é impelido a querer fazer com as nossas próprias forças algo que agrade ao Senhor. Só que o Senhor te chama para um outro nível. O Senhor te chama que faça tudo o que te aproxima dele. Faça tudo o que revela o amor dele em você. E o resultado, para os outros vai ser o mesmo, mas para mim vai ser um resultado totalmente diferente, porque eu vou estar descansando no amor dele. Eu vou estar vivendo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Semana passada o pastor Sérgio falou sobre honra e temor. E lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6, e para quem não está muito acostumado, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Capítulo 1, versículo 6. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A gente, por muitas vezes, deixa de honrar ao Senhor com as nossas atitudes porque não confiamos no amor dele para conosco. Sabe, quando pensa em Jesus quando estava orando. Ele sabia que ia morrer era o menor dos problemas.
Ele sabia que ia carregar uma cruz, que ia ser açoitado, que ia ser zombado. Sabia que o corpo dele ia estar exaurido. Ele sabia que ia receber uma coroa de espinhos sobre sua cabeça que furaria até o cérebro. Ele sabia que no momento em que ele estivesse sedento, iam jogar coisas ácidas na boca dele. Ele sabia que antes de dar o suspiro final, ele ia receber uma lança no seu peito. Ele sabia que ia sofrer. Ele sabia que ia sofrer. Ele sabia que ia passar por aquilo que Isaías descreveu lá no capítulo 53. E ele ora e diz assim: Deus, se for possível, tira esse sofrimento de mim, mas que a minha vontade não seja soberana, porque eu quero os teus planos na minha vida. Eu sei que vai ser difícil, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. Eu sei que o Senhor vai estar comigo. Independente da dificuldade, meu amado, independente do caminho que você vá trilhar, se o Senhor estiver contigo, o sofrimento vai acontecer, mas você vai ter uma paz que excede a todo entendimento. Paulo fala aos Filipenses assim: olha, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a sua mente e coração em Cristo. Nos posicionemos a caminhar com o Senhor e deixa o resto com Ele. Caminhar com o Senhor é entregar a Ele tudo o que temos e o que somos. Entregar nossas vontades, entregar qualquer coisa que faça parte daquilo que eu chamo de Toninho. Qualquer coisa que faça parte daquilo que eu reconheço como do Toninho. E estamos chegando ao final, mas Paulo escreve aos Romanos uma carta com alguns capítulos. E na semana passada o Jales leu uma passagem aqui que é uma das minhas favoritas, e é uma que todos os dias eu penso nela para corrigir os meus caminhos, meus descaminhos e minhas debilidades. Paulo diz assim: não vos conformeis com o que acontece no mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Não tomeis a forma desse mundo. Mas transformai-vos renovando a vossa mente, para que consigam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sou um ser carnal, eu sou um ser mundano, eu sou um ser humano que tem uma alma que briga todos os dias contra o Espírito, querendo que a minha vontade seja feita. E Paulo diz: olha, renova isso, muda a lógica, começa a não se conformar com quem você é, mas trazer a sua forma, o que o Senhor tem para você. E só assim você consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu disse tudo isso para lembrar o seguinte, é que muitas vezes nós somos aquilo que queremos que as pessoas vejam em nós. E em Atos 5 a gente tem um caso de um casal que vivia nesse sentimento de eu quero parecer bom, eu quero parecer santo, eu quero parecer aquele que anda com Deus. E aí eu vou resumir a história desde a formação da igreja. Lá em Atos 2, 42 diz que perseveravam unânimes na comunhão, no partir do pão, na oração. E um pouquinho depois diz que eles tinham tudo em comum. A igreja primitiva, a igreja original, a igreja que Jesus fundou aqui na terra, tinha tudo em comum. E esse era um pacto tácito, era um pacto que eles tinham sem precisar de contrato. Tudo que eles tinham, fosse bens,
fosse tempo, fosse prioridades, era em comum, e eles andavam juntos como um bando que tinha um único objetivo: agradar ao Senhor. E um certo casal, chamado Ananias e Safira, entraram nesse meio, e perceberam que assim, o cara ia lá, fazia uma tenda, recebia um dinheiro, vinha e eles colocavam num caixa único para a manutenção da comunidade como um todo. Mas isso não tinha nenhuma ordem, isso não tinha nenhuma ordenança, isso não tinha nenhuma obrigação. As pessoas que o faziam por ímpeto do próprio coração, porque eles se sentiam de uma comunidade que tinha tudo em comum. Assim como na minha casa, a minha conta é conjunta com a minha esposa, então o nosso dinheiro é nosso, a nossa comida é nossa, a nossa cama é nossa. A gente nunca fez nenhum contrato para que isso acontecesse. O normal é que cada um viva a sua vida e durmam juntos. E assim acontecia lá na igreja primitiva. Não existia um contrato, não existia um acordo oficial de que tudo tinha que ser em comum. Mas era um costume, e esse costume fez com que a comunidade caminhasse bem. E eu vou trazer aqui uma interpretação livre para facilitar o nosso entendimento de que eles venderam um terreno, e isso é verdade, eles venderam um terreno. E eu vou dizer aqui que eles venderam o terreno por 10. E independe do dinheiro. E desses 10, eles falaram o seguinte, pensaram os dois entre si: olha, nós vamos guardar 3, porque sei lá, né? Vai que acontece alguma coisa. Eles venderam essa propriedade por 10. E chegaram na reunião, no grupo, lá no lugar onde eles estavam juntos, e diziam assim: olha, vendi o meu terreno por 7. Então aqui os 7. Para que a gente bote nesse caixa único e a gente viva junto. E não tem nada errado ele vender por 10 e contribuir com 7. Só que ele quis parecer bom. E ele entrou no formato sem mudar a sua mente, sem renovar a sua mente. E passou a se conformar com as coisas de fora do reino de Deus. E ele podia muito bem dizer: eu vendi por 10, mas guardei 3 e tem 7 aqui para a gente multiplicar no meio do povo. Mas não, ele chegou e disse: vendi por 7, estão aqui os 7. Estou dando tudo de mim. A consequência disso foi terrível. Morreu. E eu quero trazer para a nossa reflexão durante a semana e durante o resto das nossas vidas, o que acontece conosco, igualzinho a isso, só que Deus é misericordioso e não nos mata. Que muitas vezes nós queremos estar junto, mas a gente não quer dar tudo. Muitas vezes eu quero parecer dando tudo, mas não priorizo a presença do Senhor, não priorizo a comunhão com os irmãos, não priorizo estar dando tudo. Muitas vezes a gente dá 70% e diz que está dando 100%. Muitas vezes a gente está dando 10% e diz que está dando 100%. Qual é a sua prioridade? Para se posicionar, você precisa querer mais do que tudo se posicionar. Para estar diante do Senhor, você tem que querer mais do que tudo estar diante do Senhor. Não adianta estar 70% com Deus, porque os outros 30% vão contaminar os 70%, porque nós somos seres maus. Jesus disse: se vós que sois maus, se o seu filho pede um pão, você não dá uma pedra, imagina Deus. Então nós somos seres maus. E se há alguma bondade que pode brotar em nós, é naquele ponto em que a gente consegue entregar para Ele. Sabe? Quando Paulo diz que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, ele quer dizer assim: Deus é minha prioridade número 0. E todas as outras têm que estar submetidas a essa prioridade, que é a número 0. E eu não quero dizer para você que prioridade número 0 é estar aqui na Ceia Igreja, é estar aqui no domingo de manhã.
Sua prioridade zero deve ser buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocá-lo enquanto Ele ainda está disponível. Sua prioridade tem que ser encher o coração do que o Senhor tem para você. E estar aqui entre os irmãos e comungar com os irmãos e cear com os irmãos e participar dessa comunhão é consequência da sua busca ao Senhor. E eu quero fazer algo agora que não é muito comum você ouvir. Mas eu quero te convidar a repensar suas prioridades. Qual é a minha prioridade? Será que a minha prioridade realmente tem sido buscar ao Senhor? Será que a minha prioridade realmente tem sido matar a mim mesmo e viver por Ele? E se não estiver sendo, meu irmão, está na hora de rever. E se não estiver sendo essa a sua prioridade, está na hora de rever. Porque nós somos igreja e nós estamos prontos para cuidar uns dos outros. Nós estamos prontos para estender a mão. Nós estamos prontos para brilhar a vida de Jesus em nós. Mas isso começa em mim. Isso não é de fora para dentro. Isso é de dentro para fora. E o Senhor vai fazer brilhar os meus olhos a partir do momento que Ele assumiu o controle da minha vida. O Senhor está te chamando hoje para um outro nível de vida cristã. O Senhor está te chamando hoje para elegê-lo como a única prioridade da sua vida. E quando eu pensar em pecar, eu vou lembrar que eu estou morto. Morto não peca. E quando eu pensar em fazer, eu vou lembrar que eu estou morto. Morto não faz. E quando eu pensar em não ter o Senhor, eu vou lembrar que eu estou morto. E morto não tem escolha. Amém? Nós estamos juntos? Estamos juntos? Amém. Então levanta. Eleve sua voz ao Senhor. E eu vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo. Eu vou desligar o meu microfone. E você vai fazer a sua oração. E eu vou fazer a minha. E aí ao final, o pastor Rafael vai fazer uma oração consolidando os nossos desejos. Mas eu quero te convidar para receber Jesus no seu coração hoje. Poxa, Toninho, mas eu já sou convertido. E se você já fez isso uma vez na sua vida, faça de novo. Porque a entrega é diária, a conversão é diária, o acesso é único, mas o reino é uma caminhada eterna. Abra o seu coração para Jesus. E se você tem alguma dificuldade, se você nunca fez uma oração, se você não sabe orar, mas tem esse desejo agora, junta com alguém. Chama alguém do seu lado e fala assim, olha, eu quero orar com você, ora por mim. Amém?